você não tem que estar eufórico quando o mercado está subindo. Você tem que nem os cabaços aí que ficam fazendo, vamos fazer não sei o quê, comemoração do rompimento da alta, não sei o quê. Você tem que estar eufórico agora, porra. Então, como a gente vai lidar, tá? Primeiro que todo mundo aqui, pessoal, todo mundo tem uma visão de mundo diferente. Então, cada pessoa vê o mundo de maneiras diferentes. Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui e vocês digam o que vocês estão enxergando aqui. Tá? Vai ter gente que vai ver dois velhos. Vai ter gente que vai ver dois velhos. Certo? Vai ter pessoas que vai ver dois mexicanos tocando violão. Um tocando violão e o outro segurando uma coisa na cabeça. Isso aqui é uma cortina branca. Isso aqui é uma taça dourada. A orelha do senhor aqui da direita é uma mulher que está passando por uma porta. Aqui é uma garrafa de bebida, não é o brinco da velha. Tá? Então, todo mundo enxerga de uma forma diferente. Né? Todo mundo enxerga de uma forma diferente. Então, a questão toda é como você enxerga o mercado. Como você enxerga o mercado. Por isso, a gente vai ter que conseguir, para a pessoa entender o momento agora, ela vai ter que enxergar da mesma maneira que eu enxergo. Nós temos outro exemplo, né? O que você enxerga aqui? Você enxerga um cara em cima de um cavalo, saindo de próximo de um rio, com uma mulher deitada aqui, ou você enxerga um velho de lado? O cabelo branco aqui do velho, a barba do velho, o olho do velho, sobrancelha, o braço aqui virou né? Então todo mundo enxerga de formas diferentes uma mesma situação, né? Então assim, como que as pessoas entram e têm aquela primeira impressão de alta, pega aquela primeira alta de 20%, 30% em 3, 4 dias depois que compra. As pessoas que entraram em Bitcoin em setembro desse ano, elas começaram a ter essa psicologia aqui, vou ficar rico, descobri um mercado que vai resolver meus problemas. E agora essas mesmas pessoas que ficaram movimentando dinheiro todo dia, começam a chegar à conclusão, cara, vou ficar pobre, destruir minha vida financeira, isso aqui é uma mentira, cripto não dá dinheiro, é um cassino e assim por diante. Então o problema é a forma como você enxerga as coisas. O problema não é o mercado ele funciona e ele é volátil, com Trump ou sem Trump, com presidente do Banco Central americano ou sem presidente do Banco Central americano, tá? Então, como que a gente precisa enxergar esse mercado, pessoal? Até vou botar aqui de volta para não estragar aqui meus slides. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Só tá dizendo que é o Itu, esses velhos aí. Pode ser eu e a Norte, que é depois de uma... Depois do Bitcoin ficar subindo e caindo, tá? Então, como é que as lebres assistem o mercado? Que é a maioria de vocês. Que é a maioria do pessoal voltado ao curto prazo. A lebre enxerga o mundo em chamas. No dia de hoje, um dia como queda, ela não vê outra luz no fim do túnel. Ela não consegue perceber que aquela altcoin dela que está caindo 40%, ela potencialmente, depois dessa queda de 40%, 50%, nos próximos 3, 4 meses, ela pode subir 2.000%, 5.000%, 10.000%. Tá? A lebre, ela acha que o mundo cai e o preço está... Ele caiu e o mundo acabou ali. E que amanhã não vai ter um outro dia, e que o outro dia não vai ser diferente, e que... Ou seja, a lebre, ela foca no curto prazo, ela para no tempo, ela não consegue simplesmente ver que o que você está vivendo hoje é um passo a mais para um futuro brilhante,
para um futuro de ganhos, né? Então, basicamente, a lebre ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Como a tartaruga enxerga? Cara, a tartaruga, ela sabe que ela está indo numa direção, ela sabe que tem uma direção muito clara e objetiva, e ela sabe que qualquer movimento que aconteça no curto prazo pode estar caótico em volta. Ela sabe que ela está em direção aos passos lentos, focados e sendo objetiva. Então, por exemplo, como que no mercado, né? Como alguém vê isso aqui, né? Como alguém vê, por exemplo, isso daqui, ó. Espera aí, volta. Não é essa daqui. Aqui. Como a lebre vê isso daqui? A lebre vê isso daqui como a ruína. Já a tartaruga vê isso daqui como, cara, isso aqui é uma oportunidade de comprar um ativo que está em tendência de alta. Só que ao invés de eu pagar o preço de 2 dias atrás ao valor de $108.000 por unidade, eu compro o mesmo ativo por $96.000, com 11% de desconto. Porque se eu olhar para a visão macro, no semanal, eu vejo que esse ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ao longo das semanas ele vem subindo, vem se valorizando, vem ganhando força. Então a lebre, ela vê cada grande, a lebre não, a lebre ela vê que aqui é como se o mercado fosse, depois disso aqui, só cair, só derreter e vai a zero. Só vai a zero. Ela enxerga dessa maneira. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender que ao longo de vários meses, ao longo dos últimos 15 anos, o preço do Bitcoin só sobe. Ela não consegue compreender a direção do preço. Ela não consegue ver o todo. Ela sofre com o curto prazo. Percebam que esse movimento todo aí de 2 dias, olha só, para o gráfico mensal do Bitcoin, ele é apenas um risco. Ele é um nada. Então, isso aqui é o mensal do Bitcoin. Olha no mensal do Bitcoin. Não tem absolutamente nada de negativo, só de positivo. Só que o cara insiste em enxergar, ao invés de enxergar os 2 mexicanos felizes, ele enxerga os 2 velhinhos que estão prontos para morrer. Ele enxerga só a parte ruim. Ele enxerga a parte negativa. Ele não enxerga que isso daqui um dia vai valer $1 milhão por unidade. Ele não enxerga que isso daqui é um movimento hoje, essa queda de 10%, ele não enxerga, não entende que isso daqui vai valer $1 milhão por unidade nos próximos 4 a 8 anos. Então ele não entende que tanto faz ele comprar 97 mil ou 108 mil. Ele está comprando um ativo que ainda tende a se valorizar 10 vezes nos próximos 8 anos. Imagina você ter o poder de multiplicar o seu capital, a sua vida, em 10 vezes nos próximos 8 anos. É o que o Bitcoin ainda pretende fazer. Ele vai se valorizar ainda em relação ao dólar a $1 milhão por unidade. Só que as pessoas não conseguem entender que os períodos de correção eles são importantes para que permita que as pessoas que não conseguiram comprar a tempo suficiente tenham oportunidades de entrar num ativo de risco, num ativo volátil, tá?
Então, a volatilidade, isso é uma coisa que a pessoa precisa amadurecer, a pessoa que está nesse mercado, ela precisa amadurecer. Ela tem que entender que ela não está num ativo de renda fixa, ela não está num ativo de garantia, mas ela está num ativo extremamente forte que vem subindo e se valorizando durante 15 anos, com muita volatilidade, e que a natureza desse ativo é a volatilidade. O preço a se pagar é você entender que você está num ativo que vai volatilizar, subir 50% em 3 semanas e vai cair 10, 20% em 2, 3 dias. E é assim que acontece. Enquanto tu não colocar isso na cabeça, tu só vai sofrer nesse mercado, tá? Tu só vai sofrer nesse mercado. Tu não vai conseguir seguir adiante. Então, quais são os aprendizados, tá? Que cada pessoa aqui precisa. Que que, o que a fábula da lebre contra da corrida da lebre contra a tartaruga ela ensina? E por que eu uso sempre esse exemplo, né, da lebre e da tartaruga? Porque todos nós aqui somos crianças grandes, tá? Todos nós somos a mesma criança que a gente era quando a gente tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos nós somos aquela criança. E desde pequenos a gente aprende que, ou deveria aprender, mas eu estou aqui para relembrá-los, que a direção ela é mais importante do que a velocidade. Então, para mim, o importante para uma pessoa que é vencedora no mercado financeiro, a direção para onde eu estou indo, ele é mais importante do que a velocidade, tá? E o que acontece? Quedas de 10%, 20% e até 30% apenas em Bitcoin são normais para os preços voltarem a subir. O mesmo se aplica para as altcoins, porém as altcoins mais arriscadas, elas vão ter quedas mais profundas. Se o Bitcoin corrigiu 10%, algumas altcoins vão corrigir 50%. Outras altcoins vão corrigir 30%, 40%. Outras altcoins vão corrigir 90%. Para quê? Para continuar subindo mais 1000%. E quanto maior, mais risco, quanto mais jovem é o token, quanto menor é o tamanho do mercado daquela moeda, daquele token, certo? Quanto menor é o tamanho da moeda daquele token, do tamanho do mercado daquele token, mais volátil vai ser a natureza daquele ativo. Então, mais estômago você vai precisar, mais resiliente você vai ter que ser e mais prudente você vai ter que ser, principalmente nos dias de grandes quedas, tá? Então, a relação 80% Bitcoin e 20% altcoins, ela é, para mim, a operação mais confortável. Porque se eu colocasse, pessoal, colocasse o oposto, vamos dizer que eu tenho, sei lá, 10 milhões de reais em cripto. E hoje, com a queda do Bitcoin de 10%, eu estou com 1 milhão desvalorizado. Se eu tivesse colocado 80% em altcoins, eu estaria com, talvez, vendo e tendo que conviver, vendo com o meu capital sendo parcialmente desvalorizado em 4, 5, 6 milhões de reais. Sem ter a certeza de que vai voltar. Tá? Então é muito importante que a direção é mais importante e a preservação do aspecto emocional também. Por isso que é importantíssimo você ter 80% de Bitcoin, independente do tamanho da carteira, e apenas 20% em altcoins. Principalmente para quem está operando com 100 mil reais ou mais. Porque o Bitcoin eu sei que volta. As altcoins a gente não sabe se elas vão voltar. Provavelmente muitas delas vão voltar sim. Mas elas voltam com uma velocidade mais forte também. Então, quando elas caem mais forte, mas quando elas sobem, elas também sobem mais forte. Só que a gente sabe que o Bitcoin, ao longo do tempo, ele é resiliente. Muitas altcoins não. Muitas altcoins não.
Então, um amadurecimento que todo mundo tem que ter nesse mercado é aceitar a natureza volátil da vida, daquilo que não temos controle e isso é essencial. Então, vocês têm controle sobre a temperatura do ar, vocês têm controle sobre o tempo. Ah, travou a minha imagem aqui de novo. Agora com o chimitão, né? Ah, legal. Deixa eu ver. Será que o áudio está funcionando? Deixa eu ver. Acho que sim. Aham. Agora com o chimitão. Tá? Agora com o chimitão. Então a natureza volátil desse negócio, tá? Aceitar a natureza volátil da vida, daquilo que não temos o controle é essencial. Então, nós não temos controle sobre a umidade do ar, nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle se vai ter guerra mundial ou não, nós não temos controle sobre porra nenhuma, nós não temos controle se a gente vai viver no Brasil até 2040, se a gente vai se mudar para outro país até 2040, se a nossa vida a gente vai terminar com a mesma pessoa ou não, se a gente vai ter filhos e se a gente vai enterrar algum desses filhos, ou se a gente vai enterrar os nossos pais primeiros, ou se a gente vai ser enterrado pelo nosso pai, não tem noção, nós não temos controle de porra nenhuma. Tá? Então, aceitar a natureza, quanto mais você conseguir aceitar a natureza, mais maduro você vai ser. Quanto mais você aceitar que os ciclos se encerram, que as coisas acabam, que as coisas mudam, que daqui a 100 anos a tua existência não vai ser lembrada por ninguém, tá? Mais tranquilo você vai ser ao entender como lidar com a volatilidade. Então, aceitar a natureza volátil da vida e parar de acreditar nessa bobagem de estabilidade é uma das primeiras coisas que você precisa ter na sua cabeça. Tá? Agora, eu entendo que assumir riscos para mudar de vida é a grande chave para que você nessa vida consiga curtir coisas novas. Porque se você tentar ficar fazendo sempre as mesmas coisas, investindo nas mesmas coisas, procurando a estabilidade, a vida vai te dar uma estabilidade que é uma vida chata, de merda, extremamente estável, onde você não vai conseguir realizar os sonhos de ninguém, você vai ver um monte de gente que tem mais bolas e mais coragem. Então é muito importante nesse aprendizado aqui, e esse ponto 3 aqui é uma coisa, você tem que aprender a ter coragem, deixar de ser cagão, em outras palavras, né? Deixar de ser cagão, deixar de ter medo. Você tem que ter coragem para fazer as coisas, tá? E não ficar, porque isso que eu não vou fazer, porque eu acho que isso é. Foda-se. Tu não chega a lugar nenhum se tu não tiver coragem, tá? Tu nunca vai conseguir ganhar bosta nenhuma se tu não enfrentar teus medos e aceitar as coisas como elas são. Vai ser sempre uma vítima. Porque o fulano de tal teve sorte, porque o Augusto teve sorte. Eu nunca tive sorte, eu sempre tive coragem, tá? Sempre tive coragem. Então é muito importante, desenvolva fucking coragem de entender o que está acontecendo e não fazer merda com o dinheiro de vocês só porque tá caindo 10% depois de subir 70%. Não tem crise aqui. Não há espaço para crise, tá? Então, quarto ponto, nunca tome decisões de cabeça quente. Não faça absolutamente nada em dias de quedas fortes. E eu avisei, não era para se alavancar. Quem se alavancou sentou na graxa. Tá? Quem se alavancou sentou na graxa e eu falei, cara, não se alavanque. Quantas vezes essa semana, eu acho que eu falei em todas as lives que eu gravei essa semana, eu falei, cara, não se alavanca, não se alavanca. Tem a sereia, tem as baleias vão comer as sardinhas. Então é o seguinte, o mercado ele volatiliza, ele anda em ondas, e aí o que vai acontecer? Qual o problema máximo? O máximo que vai acontecer? Tá? O máximo que vai acontecer é o Bitcoin cair, acumular, lateralizar, e depois, daqui a 3, 4 meses, voltar a subir em forte alta, rompendo 110 mil. É isso que vai acontecer. Então você tem que ser forte
o suficiente e ter a coragem de fazer o que deve ser feito, que é comprar um token que está descontado e que tem cada vez menos quantidade em corretoras disponíveis, tá? Você tem que lembrar que a cada dia que passa existem menos bitcoins disponíveis para você comprar nas corretoras. E lembrar que essa bosta é escassa e que ela só vai se valorizar ao longo do tempo, mesmo que ela corrija 30, 40, 50% em uma semana. Semana que vem o mercado vai estar subindo, vai estar todo mundo aí alegre. Janeiro vai estar tudo subindo, vai estar se valorizando, vai estar todo mundo esquecendo que isso aqui aconteceu. Porque a grande questão é que você não tem que estar eufórico quando o mercado está subindo. Você tem que nem os cabaços aí que ficam fazendo, vamos fazer não sei o quê, comemoração do rompimento da alta, não sei o quê. Você tem que estar eufórico agora, porra. Entendeu? É agora que tu tem que estar eufórico. Tu tem que estar assim. Nórdica, tô tomando uma lapada de R$1 milhão. Tá ótimo. Você tem que estar assim. Eu vou abrir a live de comemoração da queda de 10% do Bitcoin. Eu vou conseguir comprar hoje Bitcoin com 10% de desconto. Aí o mercado cai para 50%. Cara, posso agora comprar por metade do preço um ativo que não para de ser cada vez mais escasso a cada 4 anos. Uhul! Black Friday do Bitcoin, promoção, presente natalino. Isso aqui é um presente de Natal. Você conseguir pegar Ethereum a 3.500, a 3.400, sendo que ele está ameaçando romper $4.000 a 3.300, isso aqui é uma promoção de Natal.